Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Contra ele quem? Contra Estevão. Né? Rilhavam os dentes. É a mesma coisa que ranger os dentes, né? É a mesma coisa, né? De ranger os dentes. Eles rangiam os dentes, né? Contra Estevão, de raiva mesmo, raiva, né? Então, esse texto ele fala exatamente da execução, né? Alguns falam aqui do linchamento, porque a execução, no contexto do Novo Testamento, deveria ser aprovada por uma autoridade romana. No caso aqui seria, no contexto aqui seria Pilatos, né? Então ele deveria aprovar, né, a execução, né? O que aqui parece que não. Parece que aqui foi feito assim, lá, decisão mesmo lá do pessoal do Sinédrio, né, dos religiosos, né? E não teve aí, digamos, a autorização, a aprovação do governo romano, no caso de Pilatos. Parece que não, tá? Parece que não. Outros dizem que sim, por algumas razões, mas parece que não teve, não. Que aqui foi algo assim feito lá, o grupo religioso lá, os religiosos decidiram lá e executar Estevão a pedradas, né? Como acontecia na Antiga Aliança, né? Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança, tal, é isso daí. Então eles ficaram com raiva, mas raiva mesmo, ficaram furiosos, né? E raiva e ódio de Estevão, o discípulo de Cristo. Porque discípulo, o que Estevão fez? O que Estevão fez? Ele contrariou os religiosos. A sua mensagem em si, evangélica ou do evangelho, contrariava os religiosos da época dele, né? Então eles ficaram enfurecidos, eles ficaram raivosos, né? E cheios de ódio no coração e partiram para executar Estevão. É isso daí, porque ele contrariava. Se ele concordasse com as autoridades, com o que eles pregavam, se ele concordasse com os costumes e hábitos fora daquilo que Cristo tinha ensinado, claro que ele não iria morrer, né? Estevão morreu porque ele contrariou, tá? E o 55, e é claro, a gente sabe que era um outro contexto, não é um contexto chamado democrático, né? Era um contexto absolutista, digamos assim, imperial. Então, valia a lei ali, sem muitas conversas, sem muitos diálogos, né? Então ele morreu porque ele contrariou. Mas Estevão, né, cheio do Espírito Santo, do verso aqui 55, né, do 7 de Atos, para quem chegou agora, mas Estevão cheio do Espírito Santo, né? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Olha bem, Estevão cheio do Espírito Santo, né? Sendo conduzido à morte, fitou os olhos no céu. Ele olhou para o céu, e diz o texto que ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Quer dizer, ele teve uma visão tremenda disso daí. Morrer mesmo apedrejado, tendo uma visão do céu, é algo, né, extraordinário, fantástico, dá uma animação no sujeito, né? É estranho falar animação assim, o cara sendo conduzido, né, à morte, né? A pessoa, no caso que o discípulo sendo conduzido àquele momento de martírio ali, mas é confortador, né? É um conforto, né? Porque ele está fazendo a coisa certa.
porque ele estava contrariando os religiosos, ele estava fazendo a coisa certa, né? Pregando o evangelho realmente de Cristo. E ainda que contrariasse, como contrariou, ele não deixara de fazer, ele fez. E ali, sendo conduzido para aquele momento de morte ali, né? Ele viu a glória de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós contrariamos as pessoas por questões realmente do Evangelho, de posições nossas, de acordo com a Bíblia, de acordo com a pregação de Cristo, quando nós contrariamos as pessoas e nós conseguimos, cheios do Espírito Santo, ver que Deus está aprovando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, então isso é bom demais, né? O problema é quando eu faço alguma coisa que, na verdade, contraria a vontade de Deus. Esse é o grande problema. Contrariar a vontade dos seres humanos, fazendo a vontade de Deus, isso aí está tudo bem, está tudo ótimo, beleza, né? É por aí mesmo, né? Nós nascemos para contrariar muitos religiosos desse mundo, né? Muitos religiosos, muitas pessoas desse mundo, ou pseudos religiosos, né? Bom, e aí o verso 56 diz, e disse, quer dizer, Estevão falou, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante da destra de Deus. Olha bem, que coisa linda, Estevão está ali sendo conduzido à morte e ele diz, ele falou o que ele viu, né? Não foi aqui, pelo que parece, para mudar a ideia de ninguém ali, para converter aqueles religiosos que queriam matá-lo, que estavam cheios de ódio. Não, é o que ele viu mesmo, ele viu e deu testemunho dele, né? E dizendo, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse título Filho do Homem, parece que só Cristo fez essas menções, né? E o Antigo Testamento aponta para o Messias, lógico, né? Então, esse título aí, então ele estava vendo Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? Em pé à destra do trono de Deus. Ele falou isso, mas eu volto a dizer, ele não falou isso aqui para mudar o pensamento dos religiosos ali, né? Que iriam matá-lo, nada disso. Ele falou isso aqui porque ele viu, né? Ele viu, ele testemunhou, ele viu. Isso serviu para aquele contexto, como também para para um texto sacro que fica para todas as gerações. Inclusive hoje nós estamos lendo aqui, certo? Essa cena maravilhosa que Estevão teve, extraordinária, né? Fantástica, ali próximo ali à morte dele. O verso 57 diz, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, olha bem, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. Deu para entender aí a cena? Eles taparam os ouvidos para não ouvir a voz de Estevão, o que Estevão estava falando, porque para eles, eles consideravam uma blasfêmia, né? Dizer que estava vendo Deus, estava vendo o Messias, estava vendo, né? Essas coisas assim. Então eles taparam os ouvidos e diz aqui que unânimes se arremeteram contra ele. É por isso que alguns dizem que foi um verdadeiro linchamento, né? Não teve, né? Foi um linchamento, partindo para cima de Estevão. E lançando-o fora da cidade, porque segundo a lei tinha que ser executado fora da cidade, né? Fora do arraial, digamos assim, aí fora da cidade, né? E lançando fora da cidade, o apedrejaram, né? As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Que coisa, né? Porque as testemunhas
da heresia, digamos assim, as testemunhas do crime, elas eram aquelas que, na verdade, se posicionavam à frente para poder jogar pedras em Estevão, ou nas pessoas que fossem condenadas pelo Sinédrio, né? E é por isso que alguns pensam que essa execução aqui, essa pena de morte aqui, foi algo formal, mas não parece isso, né? Não parece, né? Se foi, não parece. Pelo menos não tem no texto nada que diga isso, né? De qualquer maneira, era religiosamente, né? As testemunhas faziam isso mesmo, né? Elas deixavam, né, os seus, vamos dizer assim, pegavam, aliás, as pedras e elas começavam a mandar ver mesmo, a jogar pedra naquele que for acusado e a matar o criminoso, né? O herético, né? Nesse caso aqui, era alguém que estava indo contra a lei de Deus, né? Blasfemando, falando coisas que eram impossíveis, né? Religiosamente falando, eram coisas que eram contrárias às escrituras sagradas, à Torá, à lei judaica. Então eles partiram para cima para apedrejá-lo mesmo, matar Estevão. Porque Estevão, mais uma vez eu digo, contrariou os pensamentos, os ensinos, os costumes dos religiosos do seu tempo. Né? Ele contrariou. Volto também a dizer, nós nascemos, os discípulos de Cristo, nascemos para contrariar muitos religiosos. Talvez a maioria, né? Talvez a maioria. Então, e um detalhe do texto também é que Saulo estava ali, né? Saulo estava na cena do crime, na cena da execução, tá? E ele permitiu isso tudo, ele concordou, apoiou aquela situação toda, né? É o que diz aqui, é isso daí, ó. E o verso 59 diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, enquanto eles agrediam Estevão, eles simplesmente invocavam a Deus, invocavam a Jesus Cristo e dizia: recebe, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esse era verdadeiramente discípulo de Cristo, né? E ele permaneceu firme ali, ele viu a glória de Deus, o céu aberto, e ele teve uma visão tremenda, uma visão celestial, né? E depois ele diz: recebe o meu espírito, Senhor Jesus, porque ele já estava ali, né, naturalmente sendo apedrejado e já estava sentindo aquelas dores, aquelas pedras e tal, e ele disse isso daí, tá? Glorificando a Deus na hora da morte ali, não reclamando, não murmurando, mas glorificando a Deus ali, né? Isso daí, o Estevão, né? Servo de Deus, discípulo do Senhor. E o verso 60 surpreende-nos quando diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, ou seja, morreu, né? Senhor, olha a oração de Estevão, a última oração de Estevão, a última oração de Estevão: Senhor, não lhes imputes este pecado. Meu Deus do céu, o homem sendo injustamente condenado, injustamente executado ali, né, fora da cidade, conforme determinava a lei, né, injustamente, um inocente que contrariara as mensagens dos religiosos, que contrariara os costumes dos religiosos daquele contexto, estava ali sendo apedrejado, sentindo dores,
e ainda pedindo a Deus que não imputasse, que não colocasse, que não debitasse na conta daqueles religiosos o que eles estavam fazendo, a execução que eles estavam praticando. Olha bem, esse é servo de Deus, é discípulo do Senhor, discípulo de Cristo. É isso mesmo, amados irmãos, esse é o comportamento dos discípulos de Cristo, sempre amando, independentemente se somos amados ou não, nós devemos amar as pessoas, né? Bom, e o final aí do verso diz: e Saulo consentia na sua morte. Saulo participou do processo antes da conversão dele. Lá no capítulo 9 de Atos, nós teremos então a conversão de Saulo, né? E aí ele será chamado, depois de algum tempo, ele, literalmente ali em Atos, será chamado de Saulo, né? Porque Paulo é um nome romano, então, e ele era cidadão romano, naturalmente ele tinha também um nome romano. E Saulo tem origem no hebraico, né? É isso daí. Meus amados, vamos lá, devocional 93, né? Jesus nasceu para contrariar muitos religiosos. Agora eu sempre faço um textozinho, né? Então vamos lá no textozinho que eu fiz aí, dentro, claro, do que foi analisado. Vamos lá então? É impossível um verdadeiro seguidor de Cristo não contrariar os religiosos do seu tempo histórico, sendo que Cristo contrariou os do seu tempo. É impossível. Nem Cristo, nem os discípulos deixou de contrariar, ou deixaram de contrariar os religiosos do seu tempo, como nós também não temos como deixar de contrariar. Mas nós temos que continuar pregando o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, se o Evangelho de Cristo contraria os pensamentos de muitos religiosos, o que fazer? Continuar pregando o Evangelho de Cristo. Porque a igreja está aqui para isso, senão ela não estaria aqui, né? E por causa disso, apanhou até sair sangue e por fim morreu numa cruz, no caso Cristo, né? Com os seus discípulos não foi diferente, pois as suas pregações contrariavam os interesses dos religiosos e denunciavam os pecados da sociedade. O que a mensagem do Evangelho faz? Ela contraria os ensinos dos religiosos, contraria os pecados da sociedade. Eu não vou aplaudir os pecados, eu não vou apoiar os pecados da sociedade, eu vou contrariar pregando o Evangelho, pregando que se arrependam dos seus pecados. Claro, lógico, né? Embora tem muitas pessoas que dizem que não está sendo tão pregado esse negócio de confissão de pecados, etc. Mas tem sim, a mensagem é a mesma. Arrependei-vos, né, e convertei-vos, né, para que sejam apagados ou purificados os seus pecados. A mensagem continua a mesma, né, a mensagem do Evangelho, né, crer em Jesus Cristo. E se isso contraria alguns religiosos, e se isso contraria a sociedade, fazer o quê? Né? Bom, Estevão pregava cheio do Espírito Santo e contrariou os líderes religiosos do seu tempo. Por isso foi apedrejado até a morte, né? Por isso que Estevão morreu, porque ele contrariou. Desrespeito não é pregar a Bíblia, visto que Cristo mandou fazê-lo. Desrespeito não é expor ideias religiosas, mas é impor ideias, ou seja, forçar uma religião ao outro. Isso é desrespeito. Pregar o Evangelho não. Pregar o Evangelho todos nós devemos pregar, os discípulos de Cristo devem pregar, a igreja de Deus, a igreja de Cristo deve pregar, tá? Agora, a gente não pode impor o Evangelho às pessoas, né? Não, é pelo Espírito de Deus, certo? Na Idade Média, muitos foram queimados vivos, tá? Esquartejados por aqueles que queriam impor uma religião. É verdade, para quem estuda história, na Idade Média as pessoas eram mortas, né? E queimadas vivas.
porque essas pessoas contrariavam uma determinada religião, né? Que tinha o monopólio religioso daquele contexto, né? Sou seguidor de Cristo. Nasci para contrariar, pois não posso ser diferente do meu mestre. Eu não posso ser diferente do meu mestre, não posso ser diferente dos discípulos, dos apóstolos, eu não posso ser diferente disso daí. Eu tenho que ser nessa linha. Todo discípulo de Cristo contraria os religiosos do seu tempo. Assim como Jesus contrariou os religiosos do seu tempo, nós contrariamos os do nosso tempo aqui. Os religiosos que existem aqui, muitos religiosos, contrariamos a sociedade pecadora, tá? Pregamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, que liberta as pessoas, em nome de Jesus. Alô, meu amado, Deus abençoe a sua vida, pregue o Evangelho de Cristo, contrarie pessoas, tá? Contrarie, não concorde com o pecado, pregue a palavra de Cristo verdadeiramente. Seja um discípulo de Cristo, não concorde com o pecado, não concorde com o mal, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós nascemos para contrariar. Os discípulos de Cristo nasceram para contrariar pessoas. Jesus contrariou e nós contrariamos. É assim que funciona, em nome de Cristo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Aí, pessoal aí, Deus abençoe. Chegou aí, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão conosco aí, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus neste momento? Vamos falar com Deus? Abaixe a cabeça onde você estiver e fale com o Senhor neste momento. Bênção, a graça dele, tá? Deus, muito obrigado que estamos aqui em presença mais uma vez, nesta segunda-feira. Nós exaltamos o teu nome, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana guardada por ti. Repreenda todo o mal da nossa vida, todo o mal desse Brasil. Toma o Brasil em tuas mãos, Senhor. Toma os governantes desta nação em tuas mãos, no âmbito federal, estadual, municipal. Meu Deus, toma esta nação em tuas mãos. Repreenda esse vírus, esse mal sobre a terra. Em nome de Cristo, ajude-nos, ó Deus, a compreender, a entender esse tempo. Deus, como discípulos de Cristo que somos, nos dê a graça, Senhor, sim, a graça de contrariar muitos religiosos, de contrariar a sociedade. Sim, ó Deus, nos dê a graça de pregar o Evangelho, de pregar o arrependimento. Sim, nos dê essa graça, Senhor. Em nome de Cristo, abençoe todos os teus discípulos na face da terra. Abençoe a tua igreja na face da terra. Deus abençoe nesse momento de pandemia todos aqueles que estão trabalhando, lutando como médicos, enfermeiras, técnicos, atendentes, todos que trabalham aí lutando frente a frente contra esse vírus. Tome em tuas mãos, em nome de Cristo, essas pessoas e protege-as em nome do Senhor Jesus. Fique conosco. Muito obrigado por esse tempo, por essa hora, por essa meditação. Deus, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Bendito seja o teu nome, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Bom dia, em nome de Cristo. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui, se assim o Senhor Deus permitir. E compartilhe, pode compartilhar essa mensagem. Vamos divulgar o Evangelho mesmo. Contrarie as pessoas e compartilhe, tá? E divulgue o Evangelho. Deus abençoe. Bom dia.